Vamos lá aos noticiários. Isso é de hoje de manhã, tá? Faz 1h30 que eu dei o print nessas reportagens. Olha lá. Na Exame. Com Ozempic, a farmacêutica Nordisk supera a Nestlé e se torna a segunda maior empresa da Europa. Então, o que significa isso? A gente não está falando de pouca coisa, não. A gente está falando, provavelmente, da substância do momento mais comercializada no mundo. No mundo. No mundo. Aí lá, farmacêuticas buscam. Esse é de hoje de manhã, saiu na CNN hoje, tá, Fernando? Esse é fresquinha, quentinha. Farmacêuticas buscam elevar o suprimento de Ozempic à medida que a demanda cresce na China. O que significa isso? Só está começando o uso do Ozempic no mundo. É só o aquecimento, porque agora os chineses vão começar a usar ela. Uau. Agora. E sabe o que acontece? Olha ali os valores, quanto que ela faturou. Olha quanto que essa empresa... Estou bem pertinho. Olha quanto que essa empresa faturou. 336 bilhões de dólares. E é agora que eles chegaram na China. Você acha que tem isso dá lucro? Você acha que o mundo não está interessado? Quando o Fernando falou para a gente fazer isso, essa live, eu falei, bora lá, se é um chamado, eu falo para o senhor que eu quero servir ele. O quanto isso está de desdobramento. Essa é, provavelmente, no momento, a tendência é que a substância mais lucrativa que tem. Eu não sei se vai ser a da história, mas se chegar a tendência e isso for para a China, provavelmente vai ser a substância mais lucrativa da história. E aí o Ozempic faz uma ação como Nova Nordisk e viraliza, né? O que ele está querendo dizer aí? Ela está como se fosse o que a Pfizer teve na pandemia de uso. O faturamento, se eu não me engano, acho que eu vi essa semana, foram 54 bilhões que a Pfizer lucrou com as injeções. Uhum. Aí a Nova Nordisk diz que esse teste de comprimido... agora eles querem criar uma pílula, um comprimido. Agora não bastava, eles fizeram injetável, mas agora eles estão... Isso foi de 22 de maio. Isso é quentinho, são reportagens frescas. Só está começando. No comprimido facilita mais ainda, né? Porque injetável sempre tem uma parcela pequena ali que não quer passar pela agulhinha, né? Imagina na hora que isso entrar na China. Já tem 336 bilhões em faturamento. Passou a Nestlé. Essa empresa passou a Nestlé desde 2017. Aí, de novo aqui, aí eu fui pegando de mercado das empresas. Então, o que acontece? Virou uma febre. Olha o que diz assim, nova febre. Ozempic vira forma de emagrecimento na Faria Lima. Alguns não sabem, mas a Faria Lima, como se tornou agora no Brasil, a nova capital de investimento. É onde estão o maior núcleo de startups do Brasil. Então, não é só a febre, é a febre financeira que virou. É investir na Bolsa de Valores. Tá. Aí, o que o Ozempic faz? Eu coloquei essa imagem aí, viu que molei. O Ozempic, ele chicoteia o pâncreas. Ele faz o pâncreas fabricar mais insulina. Quando eu comecei a explicar, antes de mostrar os slides, que toda vez que você tem um estímulo de insulina, ele pode causar resistência insulínica. Então, pode ser que o uso prolongado, pode ser, não estou afirmando, tá? Não estou afirmando. Pode ser que o uso de Ozempic prolongado, ele volte a dar a pessoa a ter diabetes. Ele vai virar resistência insulínica. Então, durante um tempo, ela funciona. Mas a longo prazo, não se sabe. Ela foi aprovada há 2 anos como uma substância para emagrecimento. E o que ela faz de novo? Ela é um análogo de GPL1. Aí, olha o que... Você pode passar, Fernando, mas olha, essa é a reflexão. Uma das de hoje. Não se pode bloquear uma enzima ou um receptor no organismo e esperar, ao longo prazo, resultados favoráveis. Não é minha essa Você frase. está indo contra a natureza do próprio organismo, né? É isso daí. Então, o que acontece? Faz só 2 anos que está utilizando ela para emagrecer. O que vai acontecer no futuro? Não sei. Quer dizer, é o próximo. Aí o que acontece? Toda vez, isso é uma tríade. É o pâncreas, a tireoide e as adrenais. Toda vez que você mexe no pâncreas, imediatamente já vai mexer na tireoide e nas adrenais. Nada é de graça no corpo. Nada é de graça. É uníssono. Está tudo correlacionado. É uma coisa só. Pode passar. Eu gostaria que vocês refletissem ele junto comigo.
Então, aquela linha azul que está descendo, ela está mostrando o efeito do Ozempic. Então, ele funciona. Ele realmente funciona. E aí, esse estudo ele foi feito por 68 semanas. Mas olha o que acontece depois. Logo depois que a pessoa para de consumir o Ozempic, ela volta a engordar de novo. Então, o Ozempic é uma solução temporária. E aí o que acontece? Olha só, Fernando, olha só, eu gostaria que você me ajudasse a ter um critério, seja criterioso aí. O Ozempic, quando chegou em 52 semanas, ele pararam a publicação científica. Se eles fossem justos, eles tinham que fazer 68 semanas com e 68 semanas sem. Quando chega em 52, eles pararam. Porque no final, se for tender a curva, o gráfico, possivelmente, do jeito que a pessoa começou, ela vai terminar. Então, é uma droga que seria de uso contínuo. Esse é o questionamento. Então, eu emagreci, tá, mas você parou de usar. Aí, o que já tem já de publicação científica dos últimos 6 anos sobre ela? Então, possíveis efeitos colaterais: dor abdominal, hipoglicemia, batimento cardíaco acelerado, tontura. Isso eu já vejo muitas pessoas relatando isso, né? Dificuldade para respirar, dificuldade para engolir, cansaço, falta de ar, problemas na vesícula biliar, náuseas, arroto, azia, ronquidão, caroço no local da injeção, desidratação, vômitos, diarreia, constipação, dor abdominal e inchaço. Só que aí tem uma outra fatia agora. Efeitos colaterais menos comuns, mais graves. O que é? Pancreatite. Se vocês não sabem o que é pancreatite, o negócio é bravo. Complicações de retinopatia diabética. Retinopatia diabética, se não for tratada, leva a pessoa à cegueira. Foi o que meu avô teve, que eu contei lá no começo da história. Reações alérgicas. Problemas renais. Teve uma publicação científica, eu ia colocar várias publicações, mas ia ficar meio chata aqui a apresentação. Já está falando de insuficiência renal crônica. E eles estão estudando, não é 100% confirmado, mas existe uma relação com a tireoide, com câncer de tireoide. Lembrando que toda vez que estimula o pâncreas, quem paga a conta são as adrenais e a tireoide. Pode passar, Fernando. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Aí, o que diz esse... Agora eu vou fazer umas críticas. Daqui a pouco eu vou falar das soluções, né? Foi esse o pedido do Fernando. Mas eu preciso dar uma apertada antes de dar a solução, né? 56% dos alimentos na América são alimentos ultraprocessados, responsáveis por 62% do açúcar na dieta americana, 67% do açúcar nas dietas infantis. Então, 67% do que as crianças estão comendo nos Estados Unidos é açúcar. 67%. E o açúcar deixa o indivíduo infantilizado. E o açúcar é a causa de 60%, não açúcar, o processo inflamatório crônico, 60% das causas de morte no mundo. Então, 67% da alimentação nos Estados Unidos está correlacionado, isso porque eu não falei nem da gordura trans, hein? Só estou falando do açúcar. Está correlacionado com 60% das causas de morte nos Estados Unidos. Próximo. Aí, olha o que acontece. Desde 1820 até o ano de 2000, olha o que acontece no mundo, o consumo de açúcar. Aí fala assim, nossa, mas por que será que as pessoas estão ficando obesas? Por que será, né? Porque estão infantilizando o planeta Terra. Estão deixando o planeta Terra infantilizado. Estão deixando o planeta Terra com doenças crônicas. Esse é o ponto principal. E aí tem a publicação científica ali. Quem acha que eu estou inventando, né? Depois dá um print na tela, quem for assistir depois. E aí, não saiu em qualquer lugar isso. Já estão falando sobre o que isso pode proporcionar. Saiu na New York Times. Sobre os vícios que ela está com lá. A toxicidade do açúcar. Não estou inventando nada. Saiu em grandes revistas. Pode passar. Aí o que acontece? O que é isso daí? Eu vou falar rapidamente, tá? Aí, o que é ruim consegue ser piorado. O que é isso daí? É uma reação. Sabe o cafezinho com açúcar? E quem adoça o café, coloca o açúcar dentro da garrafa e ele fica curtindo lá dentro. Tipo, é o café curtido no açúcar. O que era ruim fica piorado.
ele vira uma substância de Maillard. Então, por exemplo, todo carboidrato, quando é esquentado, ele vira uma substância altamente cancerígena. Por exemplo, batata frita, o churrasco quando passa do ponto, toda aquela casquinha crocante que tem nos alimentos, essa é a cascata que vai acontecer. Ela vira uma outra substância. Doutor Alexandre, você deu uma informação importante aqui. Tem parte da população, talvez a população aí com mais de 30, 40 anos, faz o café e coloca o açúcar na água quente, coloca o pó, né? E Aham. mistura tudo